Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente para refletir sobre coisas que realmente interessam. No meu trabalho, no dia a dia, o serviço meu, eu lido muito com o público. E aí passa vários tipos de pessoas, além do mais que tem os nossos vizinhos que tem comércio também. E às vezes numa pausa, entre uma pausa e outra, eles vêm na nossa oficina onde nós trabalhamos e vêm conversar sobre diversos assuntos, mas o assunto mais em evidência lá é a questão da igreja, da religião. Muito interessante, né? Porque eles sabem que eu prego o evangelho, eles sabem que nós defendemos uma causa. E às vezes eles acham estranho nós estarmos ali, às vezes tudo sujo de graxa, debaixo de um carro, né, apertando o parafuso, fazendo isso, fazendo aquilo. E às vezes eles falam, mas você prega o evangelho, você faz isso? Nós falamos, fazemos. E o interessante é que eles ficam de olho, né? Ficam de olho em nós para ver qual nosso comportamento ali. Ainda mais que é uma oficina que vocês já devem saber que oficina tem muitas conversas. E passado um certo tempo eles começam a vir perguntar, né? Como que é a sua igreja? Eu falo, minha igreja não, a igreja de Jesus. Como que é o ensinamento lá? E aí eu pergunto, você frequenta alguma igreja? Fala, sim, eu vou toda segunda, faço minhas campanhas, faço isso, faço aquilo. E vou. Eu falo, olha... Aí eles, quando nós começamos a falar das nossas reuniões, eles ficam muito curiosos, querendo também participar. Mas aí eu já aviso eles de antemão, falo, amigo, lá nós não falamos de coisas materiais. Lá nós só pregamos, só falamos de coisas do alto. Só falamos de coisas espirituais. Se você for lá querendo que Deus faça isso, faça aquilo, você vai perder seu tempo. Mas se você quiser conhecer Deus realmente, quiser conhecer Jesus, pode ir lá que você vai se dar muito bem. E eu disse para eles também que os nossos cultos e as pessoas que frequentam, que ficam conosco, não tem como as pessoas tomarem decisões, não ficar sem tomar nenhuma decisão. Ou elas ficam no nosso meio, ou elas saem. Haja vista que no nosso meio já passou muita gente. E aí, através da palavra que é pregada, elas tiveram que tomar uma decisão, tomar uma posição na sua vida. E o tipo de pregação que nós pregamos, ela não deixa qualquer chance para você ficar ali com o pé lá, outro cá, como é em outras igrejas, né? Eu costumo dizer isso para ele. E aí eu perguntei, e você, qual é o seu interesse? Ah, meu interesse é isso, é aquilo. E aí teve um que falou, olha, o que eu mais amo na minha vida é o meu comércio, eu amo acima da minha família, acho que por isso que Deus não me abençoa, né? E aí eu trouxe o evangelho para ele. Eu falei, então quer dizer que você está lá na igreja, mas está pensando na prosperidade, nisso e naquilo, né? Ele falou, é verdade. Eu falei, então amigo, você está correndo um sério risco, que você precisa se converter urgente. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a fazer muitas perguntas, né? E se eu fosse contar nos dedos, ou fazer uma contagem das pessoas que queriam vir participar conosco aqui, onde nós nos reunimos não ia caber de pessoas. Mas o problema aqui é o seguinte, nas nossas reuniões, só vem nas nossas reuniões quando é Deus que traz elas, quando Deus quer manifestar-se à pessoa, mesmo que a pessoa às vezes não fica. Mas naquele grande dia Deus vai falar, eu levei você em tal lugar para você entrar em contato com a verdade, com a minha palavra, né? Então ninguém vai ficar indesculpável.
Aquelas pessoas que estão com o coração querendo descobrir a verdade. E esse é o motivo, desculpa, o motivo da nossa igreja ser muito pequena, porque o interesse nosso, as nossas intenções são intenções que vai além deste mundo, que não está nessa dimensão. E pensando sobre isso, eu lendo o livro de Filipenses, eu quero compartilhar com vocês, porque você tem que ver a sua vida se você tomou partido do lado do nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Ele, nós nos transformamos em nova criatura. A palavra de Deus fala que nós mudamos até a nossa mentalidade, até o nosso modo de pensar. Nós mudamos até o modo de querer as coisas. E se você se diz que se converteu, não mudou o seu modo de querer as coisas, algo está errado. Aí você pode estar se perguntando, mas que tipo de coisa? Coisas do alto, coisas espirituais. Se você passa a maior parte do tempo desejando coisas espirituais, pode ter certeza que você se converteu, pode ter certeza que você tem a mentalidade de Cristo. Mas nós vamos fazer a leitura aqui de um texto muito conhecido em Filipenses capítulo 3, versículo 14, e alguns outros textos também, para você entender qual é a caminhada, qual é o modo de viver do cristão verdadeiro, genuíno. Está aqui no versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos o nosso alvo, né? E a palavra de Deus vai dizendo aqui no 15: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, na nossa igreja aqui, nós andamos com uma regra. Qual é a regra? A regra é agradar o nosso Senhor e Salvador. Não agradar a nós, não agradar a outra pessoa, mas fazer a vontade do nosso Mestre. E no versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é o apóstolo falando para eles: olha, tem muita gente que é inimigo da cruz. Esses dias alguém, eu já fiz o vídeo, né? Não quero saber de cruz. Deus me livre cruz. Jesus já levou por mim toda a nossa cruz. Não quero saber de cruz, não. Então esse tipo de pessoa é inimiga da cruz. E aí no versículo 19 explica como que ele se torna inimigo da cruz. Diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, quer dizer, satisfação própria, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Você está vendo aqui, meu ouvinte? O versículo 19 diz que quando eu só penso nas coisas terrenas, eu sou inimigo da cruz de Cristo. Essa é a verdade. Igual o nosso amigo hoje estava conversando conosco, e eu expondo para ele o evangelho. Falei: amigo, aí ele falou assim, que está com problema na família, no lar, com a esposa, né? Se eu me converter, Jesus vai resolver meu problema da minha esposa? Eu falei: amigo, eu não vou te garantir que ele vai resolver, porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é salvar a tua alma. Se você for para Jesus para resolver o teu problema da tua esposa com você, meu amigo, você pode se considerar os mais miseráveis de todos os homens. O teu problema maior não é esse. O teu problema maior é o teu estado perdido. Você está perdido, você precisa de salvação. Não é o teu casamento, não. Você se vier para ele, pode ter certeza que talvez pode até piorar. Ela vai se tornar até sua inimiga, talvez. Por quê? Porque é bíblico. Falei para ele, falei: ó, teu estudo da palavra, tem na palavra que fala que os inimigos do homem, dependendo, ia ser até o das próprias famílias.
palavra de Deus fala: aquele que não largar pai, mãe, marido, esposa por amor de mim não é digno de mim. Se você tiver a fim de abraçar a cruz, pode se preparar. Não vou lhe dizer que vai ser ela, mas pode acontecer que seja ela que vai se tornar sua inimiga, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui no 20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos um alvo, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa santificação. A palavra de Deus fala: a vossa santificação, a vossa separação do mundo, porque Ele escolheu um povo zeloso e de boas obras, que somos nós. Então, se nós vamos, entre aspas, buscar Jesus, buscar Cristo, para a minha prosperidade, para a minha vida sentimental, as minhas intenções estão corrompidas. Eu estou sendo inimigo da cruz de Cristo. Essa é a verdade que diz esse texto. Então, você que está vendo esse vídeo, eu faço uma pergunta: será que você é inimigo da cruz de Cristo? Você jamais vai confessar com a sua boca que você é inimigo da cruz de Cristo. Você não tem coragem de dizer isso. Mas você diz com as suas atitudes. Você diz com o seu modo de pensar. Como diz aqui, ó, que só pensam nas coisas terrenas. Só de pensar você já está se tornando inimigo da cruz de Cristo. O nosso pensamento tem que ser das coisas do alto. Como eu quero conhecer Deus melhor, eu quero conhecer a vontade dEle. Será que eu estou agradando Ele? Não importa o que está acontecendo ao meu redor. Falei para ele, né? Falei: amigo, quando você toma o partido, você tem que entregar a sua vida, o teu comércio, tudo na mão de Deus, tua família. Mas parece que você não quer entregar. Você quer ficar no controle, mas quer que Deus arrume da maneira que você acha que tem que arrumar. Mas não é assim que funciona no reino espiritual. Então, meu amado, minha amada, você que está vendo esse vídeo, a palavra de Deus nos exorta aqui no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, a nossa ansiedade vai ser lançada sobre Ele. Se você tem algum problema na sua família, ele passa a ser o problema de Jesus, não é mais seu problema. O teu alvo é outro. Aquele problema não vai te atrapalhar mais, porque você tem um alvo para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que, através desse vídeo, você pensasse sobre isso.